ontem eu publiquei um vídeo para vocês explicando um pouquinho sobre a minha trajetória, né, como é que eu fui fazendo as minhas graduações. Então eu me formei em Educação Física, Fisioterapia, eu fiz 4 pós-graduações, né, Exercício Físico aplicado à reabilitação cardíaca, grupos especiais, treinamento esportivo, musculação e treinamento de força, cinesiologia, treinamento físico e biomecânica e as outras coisas também que eu fui falando para vocês em relação a escrever livros, entre outras questões. E nesse vídeo de hoje eu disse para vocês que eu ia explicar um pouquinho como que foi a minha trajetória em relação, né, aos cargos e aí a hierarquia, né, como que eu fui conseguindo subir ao longo do tempo. Como eu disse, né, no outro vídeo, no início, pode ser, né, que esse vídeo não sirva para muitas pessoas, mas para quem está começando, talvez, né, essa experiência ela ajude em alguma coisa. Tá? Então vamos lá, em relação aos cargos, né, como é que foi? Quando eu tinha 17 anos, eu disse para vocês que eu comecei a treinar a musculação, algo que ali eu tive um gosto muito grande, né, até por ver os resultados também, por fazer com que a nossa autoestima melhore, essas coisas elas vão mexendo com a gente e foi algo que eu tive muito gosto. E aí logo, né, quando eu fiz 18 anos, eu já ingressei na graduação de Educação Física, né, que foi realizada na Estácio, que eu fiquei de 2005 a 2009, cursando Educação Física, e eu já comecei a estagiar muito cedo. Como eu falei para vocês no outro vídeo, no segundo ou terceiro período eu já comecei a estagiar dentro da academia. E a partir desse momento eu continuei estagiando até me formar. Então eu comecei o estágio no segundo ou terceiro período e fui até o final da graduação. Dentro da academia eu fiquei até o final, então eu continuei estagiando na área da musculação por todo o período da graduação. E eu também tive que fazer os outros estágios obrigatórios, né, supervisionados, em área escolar, né, que não é muito a minha área, não é muito a minha praia, mas eu tive que fazer porque era um estágio obrigatório. Então o primeiro caminho, né, foi obviamente iniciar a graduação e um bom estágio, né? Ter essa experiência prática por todo esse tempo. Então o primeiro passo foi o estágio. Depois, né, quando eu me formei, automaticamente eu já tinha emprego aí em basicamente 2 academias. Então o primeiro foi o estagiário, depois, né, o nível ali de professor. Estagiário, professor. Fiquei como professor, né, um bom tempo, né, alguns anos. Não foi tão fácil inicialmente conseguir alunos de personal, mas depois que a gente começou a fazer essa transição, começou a ter mais alunos de personal, o que eu comecei a fazer foi diminuir a carga horária das academias. Então, estagiário, professor. Nessa época de professor, eu cheguei a atuar, às vezes, de 12 a 14 horas por dia. Geralmente trabalhava em 2 academias, né? Então somava ali de 6 a 7 horas, né, em cada uma, então ficava de 12 a 14 horas por dia. E eu também comecei a trabalhar com avaliação física, então fazia as avaliações físicas e também trabalhava no salão da musculação. Então nessa fase aqui de professor, bota aí que eu trabalhava aí por volta de 12 a 14 horas por dia inicialmente. O que foi acontecendo, né, é que ao longo dos anos, com reconhecimento, por ter um network maior, foi começando a aparecer também os alunos de personal, que como eu disse não foi tão rápido, tá? Mas a partir do momento que eu comecei a conquistar alguns alunos de personal e somar esses alunos, eu comecei a reduzir a minha carga horária como professor. Então se eu trabalhava em 2 academias, quando eu senti segurança, eu cortei uma academia e fiquei só com uma. Então fiquei só com uma academia e os alunos de personal. E o que foi acontecendo ao longo do tempo é que eu fui conseguindo mais alunos de personal, eu consegui ter uma boa aderência desses alunos, o que eu vejo que é muita dificuldade, muitos profissionais, é manter o aluno, e eu consegui manter esses alunos. Então o que eu fui fazendo é mais uma vez tirar mais uma peça e ficar só com o personal. Então inicialmente estagiário, tá? Estagiário, professor e depois ficar só com o personal. Só que ao longo desse tempo também eu fui coordenador de uma academia. Então eu fui, né, estagiário, professor, coordenador, até chegar a um ponto que eu abandonei todas essas questões que tinha vínculo com a academia e fiquei somente com os meus alunos de personal. Então, estagiário, professor, coordenador,
e chegar a um ponto que eu consegui abandonar isso tudo e ficar trabalhando somente com personal. Depois de um tempo, né, como eu disse para vocês no outro vídeo, eu aluguei uma salinha pequena, porque eu me formei em fisioterapia também, então eu trabalhava com a parte da fisioterapia na salinha pequena e continuava com meus alunos de personal. Hoje em dia eu tenho uma sala um pouquinho maior, que eu tenho uns pezinhos lá também, que eu tenho um pisozinho, que dá para fazer um treinamento também. Então a ideia, né, desse vídeo é mostrar para vocês que as coisas vão acontecendo em escala, em escada ou escala, né? E cada degrauzinho você vai aprendendo, você vai somando conhecimento. Então se você pegar, né, assim, dentro de, por exemplo, de uma academia, né, os níveis de hierarquia, por exemplo, ou os segmentos, você tem a recepção, você tem a sala da musculação, você tem a parte da limpeza, e a ideia é que você consiga, né, dentro desse ambiente, absorver um pouquinho de cada. Então, por exemplo, do que os alunos gostam? Eles gostam de um ambiente limpo, eles reclamam da limpeza, a limpeza que é bem feita. O que eles gostam da recepção, né, de um atendimento ali rápido, de como que tem que ser esse atendimento da recepção. Parte da coordenação, como que você consegue gerir, né, fazer essa gestão de pessoas, a parte da gestão técnica, por exemplo. Então você vai aprendendo ao longo do tempo sobre essas questões. Então você vai ganhando bagagem. E quando você larga, por exemplo, tudo isso, você vai aplicar no seu negócio, que seria o personal trainer. Então você tem que saber, por exemplo, quando você é um personal trainer, como que você vai tratar o seu aluno, como você faz uma venda, como você faz uma pós-venda, como você faz os feedbacks, por exemplo. Então todas essas questões são importantes. Só que isso aqui, quando você está só com personal, você já ganhou bagagem nisso tudo aqui. Por quê? Porque você já passou por vários degraus, você já passou por várias etapas diferentes, né? Então, como eu disse, a minha trajetória ela foi assim, praticante, estagiário, professor, coordenador, até chegar a um ponto, né, que você já tem bagagem para tocar o seu próprio negócio. Inclusive, eu também esqueci de falar que eu fui sócio, né, de um estúdio por um breve período, mas também tive essa experiência. E então, assim, é um conjunto de conhecimentos que você vai juntando para você conseguir, né, tocar a sua vida de forma autônoma ali ou por conta própria, né, somente com personal. Então muitas pessoas reclamam que personal é muito instável, mas na verdade toda profissão, né, que a pessoa ela trabalhe por conta própria, que ela seja autônoma, vai ser instável. Inclusive as empresas são instáveis, porque ela precisa vender sempre para manter a sua receita. Só que o que acontece, a grande diferença é o planejamento. Então, se você é um personal com bom planejamento, você vai dar certo. Se você é um personal com planejamento ruim, você vai dar errado. Assim como uma empresa com bom planejamento vai dar certo, assim como uma empresa com planejamento ruim vai dar errado. E assim como um profissional autônomo vai dar errado com planejamento ruim e vai dar certo com planejamento bom. Então, a questão é você ganhar conhecimento e aplicar esse conhecimento para que você tenha uma maior segurança possível. Tá? Então nesse vídeo, também para não ficar muito longo, já está com 8 minutos ali, a minha trajetória, né? Praticante, estagiário, professor, coordenador, sócio, e hoje em dia eu trabalho, né, somente como personal, tenho meu espaço aqui também, onde eu dou minhas aulas, dou aula em domicílio, dou aula aqui também no meu pequeno estúdio aqui. Então tudo isso só foi possível por causa dessa escalada. Eu fui aprendendo ao longo do tempo e, como eu disse, uma experiência associada com a teoria, porque eu estudei muito ao longo desse tempo, tenho 2 graduações, 4 pós-graduações, escrevi livros, li muitos artigos na minha vida e também sempre estive aqui na parte prática. E é o que falta muito também, porque às vezes a gente tem professores com alto grau, né, de formação, doutor, PhD, pós-doc, mas não tem experiência prática, ele não consegue te trazer para cá, né? Porque ele não consegue, ele não conhece a vivência, ele não conhece o dia a dia. Então você tem que associar a teoria com a prática, né? E aplicar esse conhecimento ali de forma útil para vocês, tá bom? Então, como eu disse para vocês, eu publiquei a parte 1 ontem, essa aqui é a parte 2, né, desse vídeo. Eu espero, né, que esse vídeo, parte 1 e parte 2, tenha ajudado algumas pessoas, pelo menos, né? Eu sei que muitas pessoas não vão se interessar,
mas que tenha sido pelo menos uma direção ali para quem está começando a carreira, né, na educação física e tem o objetivo de crescer ao longo do tempo.